A Vulcabras, ela me chamou muita atenção olhando os gráficos, né? Aqui eu já quero até falar uma coisa para vocês que eu acho bem relevante. É muito pregado por aí que você que investe no longo prazo, quer ser sócio das empresas, comprar os negócios por longo prazo, você deve simplesmente fechar o olho para os gráficos e só analisar fundamento. Beleza, tem uma parte certa nisso, né? Porque o gráfico ele tem muito ruído, né? Muitas notícias que não alteram em nada os fundamentos da empresa podem fazer muito preço nas cotações. E isso é ruim para o investidor de longo prazo. Muito ruim. Agir por ruído. Por quê? Se você investe numa empresa para longo prazo, você só vai vender a empresa caso ela perca algum dos seus fundamentos. Que fez você investir na empresa já não faz sentido de alguma forma. Isso aconteceu inclusive com duas empresas do meu portfólio, que depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, porque é um exemplo na prática interessante. Só que também os gráficos podem ser um grande aliado para você, inclusive no longo prazo. Claro que para a gente aqui, por exemplo, no grupo exclusivo aqui do Lucrativos, a gente usa o gráfico e só, a gente está ignorando o fundamento. A gente opera o gráfico e segue as tendências. Só que para o longo prazo, os gráficos podem ser assim chatos e atrapalhar, muito ruído, porém pode ser um de grande valia também. Porque, querendo ou não, no longo prazo, a cotação das empresas sempre vai seguir a sua curva de lucro. Então, por exemplo, a Vulcabras, ela me chamou a atenção, eu ainda não vi os resultados dela, tá? Mas com certeza eu sei que foram bons. Por quê? Porque depois do resultado, o ativo subiu aqui quase 10%. Inclusive, isso aqui que eu mostrei para vocês, nos deu uma operação de swing trade dentro do grupo exclusivo, que a gente, inclusive, como eu mostrei aqui também, hoje colocamos no bolso aqui 9,3% de lucro em 4 dias de negociação. Enfim, esse movimento que o papel fez pós-resultado não foi qualquer coisa, foi o rompimento de uma região de resistência, de uma consolidação aqui de quase 2 anos. Então, isso demonstra que o mercado está botando fé que foi um resultado muito bom e que a empresa tem potencial de crescer ainda mais. E outra, se você olha o histórico desse papel, também no gráfico, você consegue ver que possivelmente, isso a gente vai ver juntos nos fundamentos da empresa, mas eu queria fazer um pouco esse paralelo com o gráfico, porque não tem que ter medo de gráfico, não tem que só excluir, esquece cotação, esquece gráfico. Eu vejo muito analista falando isso, inclusive, e não concordo tanto. Você consegue ver que muito provavelmente a empresa não era boa aqui de 2011 até 2017, depois ela fez um baita de um turnaround e está muito mais lucrativa agora, inclusive desde 2020, lá na pandemia, subindo praticamente em linha reta. Então os resultados devem vir melhorando também. E outra, pessoal, vou dar mais um exemplo aqui só porque eu estou falando disso. O gráfico também pode ser um aliado para você de aporte, tá? Por exemplo, se você tem VEG para longo prazo, você vê aqui no gráfico o ativo recuando, por exemplo, essa média móvel de 30 períodos, que ele recua poucas vezes. Quando está em tendência, ele recua poucas vezes para essa região. Você pode aumentar a mão do seu aporte aqui. Então os gráficos podem ser seu aliado. Enfim, não estamos falando de VEG aqui hoje, foi só para não perder o fio da meada aqui. Beleza. Então agora vamos ver os fundamentos, que agora é o mais importante, obviamente, se isso é explicado também pelos fundamentos. Então vamos entrar aqui na Vulcabras para a gente poder dar uma olhada aqui no ativo. Nem tem nota minha aqui no Fundamentei porque eu nunca vi a fundo essa empresa. Vou ver agora junto com vocês. Então, Vulcabras, para quem não conhece, né, empresa aí de acessórios, vestuário, principalmente calçado esportivo. Tem aqui marca como Azaleia, Olímpicos. Essas aqui eu sinceramente não conheço, enfim. A gente já viu o gráfico aqui e aqui já mostra os resultados. De cara, assim, de cara aqui. Eu que estou acostumado, talvez um pouco mais fácil. Mas você já consegue ver uma evolução de lucro. Né? Aqui 2017, uns 180 milhões. 2020, como quase todas as empresas, apanhou bastante. Depois da pandemia, você consegue ver que teve uma recuperação muito forte. Então já dá para ver que a empresa fez um trabalho muito eficiente na sua gestão pós-pandemia. Conseguiu se adaptar muito bem. Enfim,
A gente já consegue ver aqui, inclusive, colocando o resultado trimestral, que no primeiro trimestre de 2025, comparando até com o primeiro trimestre de 2024, estou até tampando um pouco aqui, a receita que a gente consegue ver teve um salto de 17%, o lucro líquido da empresa saltou 19%, o EBITDA da empresa caiu um pouquinho, o fluxo de caixa livre também caiu um pouquinho, a dívida apareceu aqui, mas muito pouco. Enfim, a gente já consegue ver que os principais marcos aqui de receita e lucro melhoraram trimestre após trimestre. Isso pode ter sido o que ocasionou essa alta forte no ativo, tá? Deixa eu pôr aqui o da Morningstar, se a gente consegue ver. Isso aqui que eu queria ver. Ela historicamente tem a dívida super controlada. É uma empresa, então, que tem uma saúde financeira bem tranquila, bem ok, aparentemente. E vem melhorando aqui, né? Seus resultados vão ver de 2020, não, pré-pandemia, 2019 para 2024, ano fechado. Teve um crescimento de lucro por ação aqui de 29%. Isso é ótimo, é bem acima da média do mercado. Teve um crescimento de receita aqui também de 18% ao ano. Então, assim, só olhando por cima já dá para ver que é uma empresa que tem bastante potencial, que parece ser bem redondinha e bem interessante. Trabalha com margens aqui até ok para o setor. Tem outras empresas que têm uma margem um pouco mais apertada. Empresa que tem um fluxo de caixa líquido aqui também ok. Também, claro, o caixa da empresa foi prejudicado aqui na pandemia, evidentemente. Então, assim, olhando por cima, parece totalmente tranquila a saúde financeira da empresa. Vamos dar uma olhada aqui no último resultado, entrando aqui no RI. Dar uma olhada aqui no release de resultados do primeiro trimestre de 25. Vamos dar uma olhada aqui junto, se a gente identifica alguma coisa mais relevante aqui na empresa. Como é que eu vou ler assim, né, pessoal? Assim não tem como. Vamos atualizar a página aqui para ver se vai desbugar isso. Parece que a Vulcabras está de sacanagem comigo aqui, ó. Eu, infelizmente, não consigo analisar o resultado desse jeito. Enfim, vamos abrir aqui a apresentação. Ver se a gente consegue ver pela apresentação. A apresentação tá mais bonitinha aqui. Eu prefiro ver o release sempre, mas assim, não dá, né? Assim, infelizmente, não tem como a gente ler. Ainda não aprendi a ler desse jeito. Enfim, vamos dar uma olhada aqui na apresentação, então. Eu não gosto de ver muita apresentação, isso já é um bom ponto. Porque na apresentação eles costumam esconder muita coisa, e só valorizar a empresa. Falar, a gente cresceu nisso, cresceu naquilo, mas e o que foi ruim? Nem mostra na apresentação. Mas a gente já conseguiu ver por cima que os resultados foram bons. A empresa está muito bem. Então, tudo bem, a gente vê a apresentação aqui, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar um pouco aqui a tela para você. Não, assim tampa, né? Assim fica melhor. Então vamos lá. Volume bruto aqui de 7,1 milhões, aumento de 5,6 em relação ao primeiro trimestre. A receita a gente já viu, né, que aumentou 17%. Sacanagem que a empresa tem a cor azul que eu costumo fazer. Aí vamos usar o amarelo aqui que é melhor. Lucro bruto, aumento de 17,5% em relação ao primeiro trimestre. Então, pelo que a gente está vendo aqui, lucro líquido e margem líquida, que aumenta de quase 20%. Crescimento também um pouquinho na margem. Então a gente consegue já ver que a empresa já tem um double digits, aqui um high double digits de crescimento nas suas frentes aqui, o que é ótimo. A margem bruta de 40%, o que é ótimo para o setor. Crescimento aqui também do EBITDA de 14%, 20% de margem. Bem, aqui como a gente já tinha visto ali antes no gráfico, tudo tranquilo. Deixa eu aumentar um pouco a tela, está bem pequena. Se tiver alguma coisa depois eu desvio aqui. Volume bruto aqui por segmento, tudo crescendo. A receita operacional também crescendo. Calçados esportivos, outros calçados. Nossa, mas essa cor também tá ruim demais. Melhorou.
Vestuários e acessórios crescendo um pouquinho menos, mas teve um crescimento aqui geral, como a gente viu, de 17%. Ela também tem, vamos ver como que é essa divisão de mercado interno e externo, isso é interessante, tá? Aí 95,5% da receita dela vem do Brasil, mas ela já é um pouquinho diversificada internacionalmente, o que é bom. Estados Unidos, aqui 1,5%, China 1%, Alemanha, Japão e outros países. Então diversificado um pouco para fora, o que é ótimo. E que a receita é principalmente calçados esportivos, como a gente já tinha visto lá no começo. Então teve um crescimento no mercado interno e uma queda no mercado externo. Isso aqui a gente teria que ver um pouco mais a fundo também por que aconteceu e se tem alguma explicação para isso. Receita de e-commerce, né? Então participação digital, ótimo, subindo aqui bastante. Participação sobre a receita também cresceu muito. Lucro bruto crescendo. Lucro bruto normalmente diz respeito à qualidade do produto que ela entrega, então o produto dela é bom. Eu não sei dizer, sinceramente, eu não sou muito aí da corrida, do esporte, sou mais da academia, que tanto faz o tênis que você usa, né? Pelo menos eu acho. Então não sei dizer. Se você sabe, deixa aí nos comentários ou no chat aí para me contar. Mas aparentemente o produto parece ser muito bom. Margem bruta aqui bem interessante, se manteve de trimestre após trimestre. Despesas com vendas cresceu aqui um pouquinho, mas também nada muito relevante. Despesa com propaganda e marketing também cresceu um pouquinho em relação à receita, que é bom para o negócio, né? Evidentemente. Também parece que não está impactando em nada. Você viu o crescimento de lucro, crescimento de EBITDA, crescimento de tudo. Despesa geral administrativa ficou mais ou menos estável em relação à receita. Resultado financeiro aqui da empresa, que diz respeito também à dívida. Como a gente viu aqui, ó, a dívida líquida, no caso, era negativa, agora está um pouquinho acima. E a dívida dividida aqui, caixa líquida pela EBITDA, zerado. Ou seja, a dívida pouco importa para essa empresa, não representa nada no resultado dela. Sacanagem, né? Que eu comecei a usar um negócio verde, começou a vir coisa verde. Meu Deus do céu, a laranja. Quero ver ter trem laranja aqui. Lucro líquido da empresa cresceu bastante, 20% trimestre após trimestre. A margem cresceu aqui 0,2 pontos percentuais. O ROIC da empresa também, que é o retorno sobre patrimônio investido, também é excelente, na casa dos 30%. Perfeito. EBITDA também cresceu aqui, os seus 15%. Margem EBITDA caiu um pouquinho, mas nada muito relevante. CAPEX, para quem não sabe, CAPEX é o investimento da empresa nela mesma. Então, investimento para ela poder crescer, investimento imobilizado, intangível, já está falando aqui. Então, investimentos aqui em moldes aumentou bastante, máquinas e equipamentos também, para possivelmente aumentar a cadeia de produção, instalações, outros caiu, mas não vão explicar direito. Intangível e software também cresceu bastante, então potencializando o valor da marca, das marcas que ela tem. O que é ótimo, também traz valor para a empresa no longo prazo. Fluxo de caixa da empresa, teve uma quedinha aqui, né? Pagamento de dividendo, isso aqui é importante, tá, pessoal? Teve uma saída de caixa aqui bem relevante, o pagamento de dividendo. Os dividendos, isso aqui é muito importante. Os dividendos, eles são meios de você recompensar o acionista, né? Ou quem não gosta, né, de receber um dividendo pingado. Mas lembra de uma coisa, a empresa que pagou dividendo hoje, ela é uma empresa pior do que ela era ontem, porque ela tem menos dinheiro em caixa. Ela tem menos dinheiro para investir nela mesma, no negócio dela, fazer o negócio crescer, então ela é pior do que ontem. Mas, se a empresa paga dividendo e ela tem saúde financeira para isso, beleza. A empresa tem uma posição de caixa aqui nesse caso. Interessante que dá para suprir esses pagamentos de dividendos. São dividendos pagos de forma saudável. Tem muita empresa que paga dividendos sem poder, só para falar que paga dividendo para vender ação, o que não é bom.
Nesse caso, é totalmente saudável. Beleza? Mas foi o principal desembolso aqui no primeiro trimestre, foi dividendo. Até vamos ver se mostra aqui o dividend yield da empresa. Caramba, em 2024 foi 20%. Terceiro trimestre, 25, 8%. Empresa pagando dividendo a rodo. E pode pagar. Tem saúde financeira para isso. Interessante, tá? Não me liguei que era uma empresa boa pagadora de dividendo. Legal. Legal, legal, legal. E é isso. Assim, olhando assim por cima, parece muito interessante, uma análise mais curta. Quando você vê também, é o que eu falei, se você vê o gráfico, e normalmente o gráfico está alinhado com o longo prazo da empresa. A gente viu que está tudo bem, a gente viu aqui o histórico da empresa e está tudo certo. Antes da gente finalizar aqui, vamos ver aqui esse chat GPT, que é um GPT que eu criei. Eu coloquei lá as instruções, muitos detalhes específicos da forma que eu analiso as empresas. Então eu quero sempre, no final das análises, colocar aqui para ver a opinião de eu robô e ver qual nota eles dariam para ver se vai ficar de acordo com a minha possível nota. Então vamos pôr aqui Vulcabras e ver o que vai retornar aqui para a gente. Ele já puxa os resultados mais atuais aqui ó, do primeiro trimestre, o que é o que a gente acabou de ver. Então aqui a gente já viu, né, a maior gestora de marca esportiva, empresa bem relevante. Aí as marcas dela, Mizuno, Under Armour, essas eu conheço. Crescimento da empresa, aumento da receita, como a gente já tinha visto, aumento do lucro de 20%, isso tudo a gente já viu, tá? Obviamente. Dívida líquida reduzida, forte geração de caixa operacional. O que reforça o que a gente falou, paga muito dividendo, remunera bem os acionistas e tem saúde para isso, tem fôlego para isso, o que é ótimo, é o ideal. Margem bruta, margem EBITDA, beleza. Investiu 74 milhões no quarto trimestre, focando na expansão do parque industrial, aquisições de novas marcas. A gente já viu isso, também os gastos no CAPEX no primeiro trimestre. Aqui puxou o quarto trimestre, não sei porquê. Mas a gente viu lá no CAPEX que também teve muito investimento esse trimestre. Consolidação das marcas do Brasil, Vulcabras tem potencial para ampliar sua participação no mercado, beleza. Verticalização e agilidade são vantagens competitivas, blá blá blá. Aqui risco nada relevante que sobre a gestão. Vamos lá. A Vulcabras combina um modelo de negócio verticalizado com um portfólio de marcas fortes e diversificadas, permitindo-lhe atender a diferentes segmentos do mercado esportivo. A empresa apresenta crescimento consistente de receita e lucro, como a gente já viu também, eficiência operacional e sólida geração de caixa, com investimentos estratégicos e uma gestão focada em resultados. A Vulcabras está bem posicionada para continuar gerando valor sustentável no longo prazo. Perfeito. Deu aqui 4,5, é um pouco chata para dar 5 estrelas, mas eu daria também 4,5, mas aqui no fundamentei, já que é só de estrela em estrela, eu também daria nota 5 para a empresa. Bem interessante, vamos ver aqui a IA deles, que também é bem legal. Eles têm aqui a IA deles, aqui ó, deu nota 5 também. Os dois analistas aqui, o Asvídio e o Eduardo, também deram nota 5, então tá todo mundo bem muito bem alinhado. E aqui, ó, uma coisa que o Eduardo falou, não vou conseguir desviar, ele falou: crescimento de 20% no lucro num cenário desses é de tirar o chapéu. Exatamente. Isso é uma coisa que eu até nem comentei. A empresa gerando resultado, com uma dívida completamente controlada, gerando caixa, pagando dividendo de forma saudável, crescendo lucro, crescendo margem, crescendo receita, no meio de uma Selic a 14,75. Então, assim, a empresa, realmente, para estar entregando um resultado desse, num cenário difícil como a gente está vendo, ela é, sim, uma empresa excelente.